Shalom para todos. Vamos começar a nossa série A Bíblia se Explica de hoje, baseado em alguns versículos do primeiro capítulo do livro de João. Teremos que deixar de lado que o livro de João não faz parte dos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, pois esses livros contêm uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma linguagem ou estrutura de palavras, diferentemente de João, que usa uma linguagem totalmente diferente e própria. Desconsiderando também que sua autoria atribuída a João é duvidosa, por causa de sua edição bem tardia em relação aos outros evangelhos. Crendo, portanto, em sua autenticidade e inspiração, analisaremos alguns versículos do primeiro capítulo deste livro, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós lemos os versículos 1º, 2º e o 14º, o 14. Muitos pregadores, baseados nessa pobre e equivocada tradução do ex-padre João Ferreira de Almeida, precipitadamente chegam à conclusão que o apóstolo João estaria afirmando que Jesus é Deus. De cara, já percebemos que alguma coisa está errada nessa interpretação. Ora, ou o Verbo era Deus, ou o Verbo estava com ele. Não poderia ser e ao mesmo tempo estar. Quem era então o Verbo ou a palavra? Sabemos que ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Quem estava no princípio com Deus? Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 1. Antes nós havíamos lido o Evangelho de João. Agora nós vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 1. Diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, através desses versículos lidos, nós chegamos à conclusão de quem justamente estava ao lado do Pai, ou com o Pai, no princípio da criação, era Jesus. E, portanto, a palavra ou Verbo, Yeshua, Jesus, que é o nome paganizado, ele quem estava com o Pai desde o princípio, participando diretamente da criação. Então, Yeshua é justamente Jesus, o Filho de Deus, que estava participando diretamente da criação. Então, nós descobrimos aqui quem é a palavra, que é justamente Yeshua, ou Jesus. Depois dessa verdade, como poderíamos traduzir corretamente o texto bíblico, então? Então, a forma correta desses versículos de 1 João, ou melhor, de João, do Evangelho de São João, ficaria dessa maneira: No princípio existia Yeshua, ou Jesus, e Yeshua estava com o Eterno, e Yeshua era divino. O que quer dizer era divino? Na tradução de João Ferreira de Almeida diz era Deus. Yeshua era Deus, ou Jesus era Deus. Mas na verdade na tradução fiéis às cópias originais, diz que era divino. O que é Yeshua ser divino? É ter procedência ou ser proveniente de Deus, ou de Elohim, né? Deus é o título paganizado, né? Na verdade, no original nós lemos Elohim. Então, Yeshua estava no princípio, versículo 2, com o Eterno. Yeshua é o versículo 14 agora. Yeshua materializou-se e esteve entre nós, cheio de bondade e de verdade, e vimos a sua majestade
como a excelência de um filho único do Abba, que significa pai. Então essa é a tradução correta de alguns versículos do livro do Evangelho de São João, onde justamente muitos pregadores fazem confusão e querem afirmar ou concluem que João queria afirmar que Jesus era Deus, quando na verdade ele não era Deus, ele estava com Deus. Ele sim já existia com Deus e estava com ele e participou como um mestre de obras em toda a criação, porque nada do que foi criado foi feito sem ele. Tudo foi criado por meio dele. Então, a palavra, o verbo que João trata aqui no seu evangelho se refere a Yeshua ou Jesus, o Filho de Deus, e não o próprio Deus. Elias Barbosa, Estudos da Bíblia e das Religiões.